Outside Conferência de Líderes Balneário Camboriú. Meu Deus, preste atenção em mim pelo que o Tiago falou e porque eu era pobre, filho de ninguém, casei com a Mariana Valadão. Aleluia. Eu tenho muito para te ensinar hoje. Daqui a pouco eu tenho que pegar um voo, então deixa eu correr aqui. Eu não preciso falar desses caras porque o Tiago é um amigo de anos, desde o tempo que ele tocava teclado, eu conheço. 2 Coríntios 12, 15, o texto diz assim, ó. Eu quero começar com um texto, está escrito assim. Eu gosto desse texto porque eu percebo que Paulo estabelece um padrão aqui muito high level, sabe? Uma coisa meio de liderança. E ele diz assim, eu de boa... Vamos ler comigo, vamos lá? Eu de boa vontade, ou seja, ninguém me cobrou, ninguém mandou, eu estou querendo, eu estou a fim de ser assim. Ele falou, de boa vontade, vai lá, me gastarei... Olha que interessante, olha que texto forte. Paulo diz, eu escolhi ser assim, eu estou desejando ser assim, talvez seja por isso que ele tenha sido o maior de todos até hoje. Ele diz, olha, eu de boa vontade, eu vou me gastar, e eu vou me deixar ser gastado. Já viu gente que fala assim, ó, estou saindo da igreja, por quê? Cansei de ser usado, mas não foi isso que você pediu a Deus? Usa-me, Senhor. Confusão é essa, cara? Tu chega no altar e diz, usa-me como fará. Depois, estou saindo da igreja, cansei de ser usado por essa igreja. Ué, mas não foi isso que você pediu a Deus. E Paulo está dizendo, eu quero, pode me usar, pode me gastar. Eu me deixo ser gastado por pessoas. 10 aleluia, um monte de gente, um irmão com o braço cruzado ali, ó. Fala para quem está perto de você, diga assim, ó, vão gastar você. E fique feliz por isso. Paulo diz assim, e eu me gasto por vocês. Eu me gasto por pessoas. Paulo estabelece um padrão poderoso, irmão. Numa geração que só quer receber, Paulo diz, eu vou gastar. Quantas pessoas não pararam para pensar assim, se fosse de graça eu ia lá. Olha o silêncio da morte, ó. Você que não veio e está filmado, você está assistindo. Filma, chega perto de mim, nós estamos falando de você. Paulo diz, eu vou gastar. Eu topo investir o que tenho e o que sou para salvar pessoas. É uma visão, no mínimo, intensa e inconsequente na mente de muita gente que lidera no nosso tempo de hoje. Paulo diz, eu vou gastar, eu vou colocar tudo o que eu tenho, eu vou dar tudo o que eu sou, eu vou até as últimas consequências para alcançar pessoas. Eu tenho aprendido uma coisa, e foi a frase que o Brunet roubou ontem de mim, mas eu peguei de volta. Eu falei essa frase para ele, falei, mano, eu estou pensando em começar falando sobre isso aqui. E o que você acha, cara? Você acredita que ele botou no Twitter dele, como se fosse ele, a frase? Aí ele, já botei no Twitter, e primeiro que fala é o que faz. Eu falei, vai converter, rapaz. Eu tenho aprendido isso, e eu tenho pouco tempo, né? Mas eu estou aprendendo rápido esse negócio aí, que princípio nem sempre faz sentido. E Bruninho acabou terminando falando de princípio. Nem sempre faz sentido honrar pai e mãe, mas é um princípio. Qual o sentido de Jesus pegar os 5 pães e me dar aqui os 5 pães? Imagina os discípulos falando assim, meu Deus, vai passar vergonha na frente de todo mundo. O que ele está fazendo, gente? Ele está em jejum. Quando ele está em jejum, ele faz as coisas. Esses dias ele estava em jejum, ele mandou a planta secar, você tinha que ver. Qual o sentido de Jesus falar, me dá aqui os 5 pães e os 2 peixes e levantar na frente de 5.000 pessoas? Nenhum. Mas ele estabeleceu um princípio. Aonde existe gratidão, existe multiplicação. Jesus falou só isso. Ele não orou, ele falou assim, pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Quando ele desceu, tinha pão para alimentar todo mundo. Então é um princípio. Gratidão gera multiplicação. Provavelmente, tem coisa na nossa vida que não multiplica, porque a gente nem grato por aquilo a gente é. Ok? Então, diga comigo assim, princípio
Nem sempre faz sentido. Mas funciona. Funciona. Agora, olha que interessante. Do contrário, propósito só faz sentido se funcionar. Presta atenção no que eu falei, irmão. Foi a frase que ele pegou, sem vergonha. Princípio não faz sentido, muitas das vezes, mas funciona. Agora, propósito, ou seja, chamado, só faz sentido se funcionar, irmão. Aí eu tenho um chamado, você está fazendo o que com ele? Não, estou esperando, não serve para nada. Aí eu tenho uma missão, você está engajado nela? Não. Então, por que missão? Você chama de missão, eu chamo de empolgação, só, mais nada. Já viu gente assim? Não, tem uma missão, estou esperando o momento. Filho, isso também é empolgação, filho. Eu sou novo, eu lido com essa moçada nova, quer mudar o mundo, mas não arruma armário, não faz o básico da vida. Né? Eu tenho um sonho. Beleza, você está vivendo o seu sonho? Ou você está pelo menos construindo algo para viver o seu sonho? Não, eu estou aqui no sonho. Então, o que você chama de sonho, eu chamo de delírio. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Percebe isso? Princípio nem sempre faz sentido, mas funciona. Chamado, propósito, só faz sentido se funcionar, irmão. Não adianta, eu aprendi isso com eles, com os coaches e tudo mais. A pessoa que fala assim, eu achava legal isso. A pessoa falava comigo assim, o moleque tem um potencial incrível, né? Olha que potencial lá. Eu achava isso legal, né? Eu falava, não, bicho, estão reconhecendo. Só que descobri que é uma frase de gente medíocre. Se alguém diz que você tem potencial, alguém está dizendo para você assim, podia estar funcionando e não funciona. Faz sentido aquilo que eu acabei de falar? Percebe? Então, vamos repetir. Diga assim, princípio nem sempre faz sentido, mas funciona. Diga, propósito só faz sentido se funcionar, irmão. Deus te deu um dom, Deus te deu um chamado, você está fazendo o quê? Vai pegar esse microfone, vai pegar essa Bíblia, vai liderar uma célula, vai fazer alguma coisa, pô. 5, glória a Deus. Mas vamos lá. Propósito só faz sentido se você estiver disponível para mover nele. Sabe o que eu descobri? Nós não teremos direito de nos lamentarmos por aquilo que nunca estivemos dispostos a nos mover. Olha, Senhor, eu não aguento gente assim. Pastor, vamos clamar pela transformação da nossa cidade. Irmã, eu nunca te vi num trabalho voluntário da igreja. Eu nunca te vi num trabalho social da igreja. Eu nunca te vi. Que mané clamar, rapaz? Levanta desse joelho e vai fazer alguma coisa. Conhece crente que só fica assim? Estou Jesus de oração. Olha, eu só acredito em gente que ajoelha para orar quando ela levanta para fazer. Gostei dela lá, bateu. Meu irmão, você também? Você é igual a mim, né? Meu irmão, gente que fica só assim, vamos orar, pastor, a gente precisa levantar o clamor, pastor, a igreja não está fazendo nada. Não, você não está fazendo nada, a igreja está fazendo coisa pra caramba, é que você fica trancado no quarto. Jesus. Nem Jesus visita a tua oração, filho. John Wesley disse assim, olha o que John Wesley disse, vamos lá, para ver se fica mais teológico, vocês acreditam em mim. Olha o que John Wesley disse, Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, e não amem a ninguém a não ser a você, e eu abalarei o mundo. Todo arrepiado. Olha o cara, eu quero só 100 psicopata, que te ame acima de qualquer coisa, e não tenha medo a não ser do pecado. Eu vou abalar o mundo. Eu acho que faz sentido o que ele falou, né? Irmão, eu não sei você, mas eu só tenho uma vida para viver. Eu só tenho essa vida para viver. Eu só tenho essa oportunidade para dar certo na vida. Eu não tenho outra chance para impactar a minha cidade, a minha geração. Eu não tenho outra chance, eu só tenho essa. Eu não tenho outro momento para gritar, eu só tenho esse momento para gritar. O senso de urgência, meu, tem que ser para agora, não pode ser para depois. Não é para quando eu ter 40, quando eu tiver 50. O tempo tem que ser agora. A hora que eu tenho é agora. Então, é exatamente assim que a gente vai tentando viver, criando e construindo, desenvolvendo um chamado que Deus tem nos dado, com esse senso de urgência, de maneira inteligente e sábia. É assim que eu tenho vivido nesses 5 anos e meio no Rio, quando em 2013 Deus me levou de volta para restaurar minha família, e foi só por isso que eu voltei. Eu dei uma introdução mais ou menos aqui ontem, e
Eu não imaginava que iria acontecer isso, mas em todas as ações, em todos os momentos, era esse sentimento de urgência que tinha. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, é que quando, eu falei que ia falar de forma bem técnica aqui, eu não vou falar muita coisa, eu poderia falar várias outras, e aí o Brunet tem mais ferramentas e técnicas para ensinar do que eu, mas eu vou falar de 4 coisas que, para nós, no início, quando vamos começar. Então, beleza, que isso, irmão? Glória a Deus. Tá tudo bem? Vamos lá. Pode ir? Pô, eu não consigo. É mais forte que eu. Quando a gente ia começar, eu ganhei uma carta em branco. O pastor Márcio falou, faz do jeito que você quiser, do jeito que você sempre sonhou, da forma que você sempre sonhou. Não precisa copiar nada, a não ser o meu coração. Foi a única coisa que ele falou para mim. Você tem meu coração, você só precisa reproduzir meu coração. O resto, faz do teu jeito. Sentamos e dissemos, eu e um grupo de pessoas, tínhamos 10 a 15 pessoas num restaurante. Nós temos a chance de fazer o que a gente sempre sonhou. E agora? Então nós colocamos 4 coisas como base e a gente não vai abrir mão disso aqui. Elas não necessariamente estão em ordem de primeiro grau de importância, segundo, terceiro, não. Mas são coisas que para nós, desde o início, não vamos abrir mão. Primeiro lugar, não estou falando primeiro porque é o mais importante não, mas primeira coisa que eu queria compartilhar, que nós consideramos importante, fundamental, tudo para nós é importante. Tudo é importante. Durante muitos anos, eu criado na igreja, fui criado na igreja ouvindo, vendo, participando de uma construção de algo assim. A gente sempre considerou o conteúdo mais importante que a embalagem. A gente sempre deu mais valor ao conteúdo. Tem que ter conteúdo. O importante é a palavra. O importante é ter a palavra. E eu preguei ontem sobre isso, que é importante ter a palavra. Mas nós consideramos tudo importante. Para nós a palavra vai ser importante, para nós a forma de compartilhar a palavra vai ser importante, o desenho da palavra vai ser importante, o olhar que as pessoas vão ter para a palavra vai ser importante, o que elas sentem na palavra vai ser importante, tudo para nós é importante. Diga comigo, conteúdo e embalagem. Esse foi o primeiro desafio que a gente tinha que vencer e nós vencemos, e temos vencido a cada dia. Como nós mostraríamos para as pessoas o Evangelho, isso seria importante. Como nós falaríamos para a nossa cidade, isso aqui é Evangelho, isso é Jesus. Foi isso que Jesus veio fazer por você. Isso para nós foi importante desde o início e é importante desde o início. Tudo é importante. Não, deixa. Importante é a pregação sembrando. Importante é vir do coração. Durante muitos anos, eu considero que esse é um dos maiores dilemas da liderança cristã do Brasil. A gente sempre deu mais valor ao conteúdo. A gente praticamente não deu valor algum para a embalagem. Tem que pregar a palavra. Deus está vendo o coração do homem. Importa quantas vezes a gente viu no púlpito das igrejas, a pessoa fala assim, irmãos, olha, eu não sei cantar muito não, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso para nós é humildemente sentimental. Gente, que gracinha, olha, não canta nada, mas está de coração. A gente sempre fez isso, a gente sempre achou bonito isso. Meu pai, eu voltei para o Rio para salvar ele, né? Só Jesus. Meu pai é desses crentes que, por exemplo, o Ratinho botava uma pessoa de coque no programa, pedindo alguma coisa, ele liga para lá para dar, deve ser crente, parece crente. Sabe essa gente emocional, só de... A gente crente do Brasil, a gente sempre deu muito valor a essas coisas emocionais. Por isso que Deus tem levantado homens como Tiago e tudo, para nos ensinar a equilibrar isso. Não, porque o importante é o que vem do coração, pastor. Não importa se o som é ruim, se a cadeira está quebrada. Não importa. O importante é que veio do coracandereba subcanta. Irmão, eu não acho nada errado pensar assim, eu não acho nada antibíblico pensar assim, pelo contrário, porque Davi foi escolhido, e a Bíblia diz, porque Deus vê como vê o coração. Mas só pensar assim eu acho errado. Vamos lá, só pensar assim eu acho errado? Tudo é importante.
A minha pergunta é simples, por exemplo, então se pastor Charles hoje, e ele tem feito, eu estava até falando com ele que eu quero comprar um terreno, e eu vou vir aqui para a gente, eu quero fazer isso aqui que vocês fizeram, é uma tenda, ninguém disse que isso aqui é uma tenda, ele poderia ter jogado todo mundo dentro de uma tenda, ele, não, porque ele tem visão de excelência, não, vamos, como é que fala isso aqui? Vamos fazer um caixote, botar todo mundo dentro, mas isso é visão, cara, verdade, vamos fazer um caixote, não gente, Pô, porque no Rio é caixote, exatamente, mas no Rio a gente fala caixote, nossa igreja era caixotinho o nome. Vamos fazer uma caixa dentro da tenda, isso aqui é a tenda, cara. Quantos pastores medíocres deixariam o povo na tenda pingando? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Excelência, ar-condicionado, telão de LED, sempre foi, eu conheço ele há mais de 10 anos, uma das primeiras igrejas do Brasil que teve telão de LED foi aqui. Liderança sempre visionária, filmando culto, sempre. Então, vamos entender isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Então quer dizer que se eu decido fazer o melhor, com tudo de melhor que eu posso fazer, de uma maneira diferente, para comunicar uma geração diferente, então eu não decidi fazer de coração? Decidiu fazer de coração quem fez mal feito? Quem fez de qualquer jeito? Então tudo é importante, diga comigo, tudo é importante. A gente foi ouvindo e foi sendo adestrado, né, a fazer de coração sempre foi associado a fazer de qualquer jeito, sem investimento, fazer o pior, projetar uma igreja, transformar um ambiente totalmente diferente de tudo que eu tinha visto em 2013, como eu fiz. Meu vizinho de porta era uma boate, a melhor boate da cidade, eu competia com a melhor boate da cidade. 6 meses depois a boate fechou, não tinha mais cliente. Gilmar, os vídeos estão aí, né? O vídeo do meu baixista, que eu falei que converteu, bota o vídeo dele, chama Guto, vê se está aí, vê se você consegue baixar ele. Eu não sei se eu vou conseguir passar o vídeo todo, mas eu vou tentar falando e passando os vídeos enquanto eu falo, porque é gostoso que gera... vê se tem... Aí, esse aí, Guto, bota do início, Experimentei meu novo começo. Bota do início. Deixa. Por aproximadamente 20 anos eu fui dependente químico. Olha isso aí. E essa dependência química, ela tirou a minha dignidade. 20 anos cocaína. Ela tirou meus sonhos. Acho que maconha também. Meu trabalho, minha família. Eu sofri muito assim de depressão e crise de ansiedade. Eu sofria e eu tinha que tomar medicação controlada. Eu estava em casa assim numa crise de ansiedade, depressão muito grande, sofrendo muito assim, e eu precisava usar. Eu não tinha, eu precisava usar. Então eu entrei no carro desesperado, botei um dinheiro no bolso, tudo embolado no bolso e saí assim pela cidade. E eu fui em direção ao Morro do Estado. E aí quando eu passei com o carro na Miguel de Frias, onde que era um antigo caixotinho, a igreja, aí, caixotinho, viu? Eu passei de carro ali, vi uma fila assim imensa, uma fila muito grande. Eu só sei que eu parei o carro nas ruas ali, Caraí, fui andando até aquela fila, eu entrei naquela fila imensa. E aí quando eu entrei na porta, eu vi aquelas pessoas com camisa preta, né? E falando assim, apertando a sua mão, com um sorriso assim, falando, seja bem-vindo ao lugar de novos começos. Estranho isso, novos começos, deve ser o nome da boate, né? Uma parada assim, né? E eu falei, caramba, aqui vai ter um show ao vivo. Mas não tinha pista de dança. Eu falei, então isso aqui não é uma boate, deve ser uma casa de shows, alguma coisa assim. E eu fiquei ali, cara, e não tinha mais como sair porque estava muito cheio. A dependência química me tirou também o sonho de ser músico. Né? Então eu estava já assim, já não tocava a mão no meu instrumento, né? E foi quando o pastor entrou falando, boa noite, seja bem-vindo ao lugar de novos começos. E aí rolou aquele pi, né? Aquela censura, porque eu fiquei muito bolado. Eu estava procurando a plaquinha do bar, onde que estava o open bar e não tinha. E aí dali eu fui ver que aquilo era uma igreja evangélica, cara. E eu falei, caramba, eu tenho que sair. E eu falando, pelo amor de Deus, Deus me tira daqui. Deus me tira daqui, eu preciso sair daqui. E aí eu não conhecia nenhuma música, mas eu comecei a ler as letras. E aquelas letras, aquelas canções começaram a tocar no meu coração. E eu fui tomado pelo choro, cara. Um choro profundo, de arrependimento. A música, eu falei. Um choro profundo de um pouco de libertação, um pouco de desespero, de um SOS, um choro de SOS, um socorro. E se você me fala assim, Guto, quais foram as músicas que tocaram? Eu não lembro de nenhuma música. Eu não lembro da palavra.
Mas uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo naquele momento ali, ele tocou meu coração. Naquele momento ali eu fui resgatado. Eu levantei a mão, aceitei Jesus e o dinheiro que estava no meu bolso todo amassado, que era para comprar a cocaína, eu peguei tudo aquilo e dei de oferta. Aí, ó, glória a Deus. E ali eu falei, esse aqui é um lugar de novos começos. Ainda deu oferta ainda no dia da salvação. Naquele dia ali, as escamas que estavam nos meus olhos, elas caíram. Eu pude ver que sim, tem um pai lá em cima que me ama, um pai que torce por mim. Cara, eu me senti, cada abraço ali do pessoal da consolidação, era como se eu sentisse o próprio Deus me abraçando. E na segunda-feira eu estava lá na porta da igreja, esperando a igreja abrir. Aí o rapaz abriu a porta e falou, então toma essa vassoura. Eu comecei a varrer a igreja. Eu não sabia orar, não sabia nada, mas eu estava varrendo, eu ficava todo momento falando assim, Deus, receba essa limpeza que eu estou fazendo, é para ti. Comecei a varrer, comecei a limpar os bancos. Na época tinha que desentupir banheiro, lá no caixotinho eu desentupia banheiro. Esse processo Deus foi restituindo tudo na minha vida. Se eu fosse falar tudo, tinha que levar muitas horas. Naquele dia ali eu comecei a caminhar com a galera, caminhar com o voluntariado, ia lá ajudar na igreja. E quando eu fui perceber, em alguns meses eu já estava no altar, servindo o pastor, botando água no púlpito. Eu estava soltando um poupou, de vez em quando falhava, a gente levava um puxão de orelha, mas cara, era muito maneiro. Depois eu fui pro estacionamento, servi no estacionamento. Eu voltei a tocar baixo e foi a primeira, assim, aquela restituição. Já tinha restituído a dignidade, restituiu o trabalho e restituiu o talento que Ele mesmo me deu. E Deus, nesse período, Deus me deu uma linda esposa, né? Que ela já era do Ministério de Louvor. Nós casamos em 8 meses e Deus nos deu um lindo filho e Deus restituiu tudo. A minha dignidade, restituiu o emprego, restituiu o talento que Ele me deu, restituiu a minha família e Deus me deu um novo começo. Bora, pô! Vamos mudar o Brasil, caramba! Calma aí que eu tô só começando. Para, segura, espera. Então a gente decidiu não banalizar que tudo era importante. Esse cara entrou na igreja porque achou que era uma boate. Viu que era bonito, viu que tinha um monte de gente animada, a música era alegre, o lugar estava escurinho, ele, é aqui mesmo. Hoje, músico do louvor da nossa igreja viaja com a gente pelo Brasil todo, casado, tem filho, vida completamente transformada. Sem dúvida, irmão, eu estou falando que o que eu vivo, tudo é importante na igreja. Não apenas a mensagem que a gente carrega, mas é de extrema importância a gente preparar, a gente se preocupar com a maneira como a gente apresenta isso. Isso vale para a doutrina, isso não tem a ver com doutrina, mas isso tem a ver com propósito. Eu não mexo com doutrina, eu acho que doutrina deve se mexer, palavra é palavra, preguei ontem aqui, né? Isso tem a ver com propósito. A gente decidiu, então, nunca fazer nada na nossa igreja sem antes todo mundo entender o porquê, não como. Como que a gente vai fazer? Não interessa. O porquê vamos fazer. Por que vamos fazer isso? Por que a gente tem a conferência A? Por que a gente tem o acampamento B? Por que a gente tem o congresso C? Por que a gente tem o ministério X da igreja? Por quê? Porque todo mundo faz? Porque todo mundo tem? Ou porque existe um propósito naquilo que a gente está fazendo? Então, toda a nossa liderança, a gente só ativa algo em que todos nós sabemos falar o porquê. Por que você acha que a gente faz esse congresso? Por que a gente acha que a gente tem esse ministério? Por que a gente acha que a gente tem isso? Porque fazer se tornou, então, muito mais importante para nós do que como fazer. Até porque, vamos ser honestos, se eu não sei o propósito do porquê Deus levantou a minha igreja, eu nunca vou saber para onde levar ela. Vou repetir. Se eu não sei qual é o propósito, o porquê do propósito que eu sirvo na minha igreja, eu não sei nem como ajudar o pastor a carregar esse ministério mais para frente. Eu sou líder de um ministério na igreja. E você sabe por que você é líder desse ministério? Porque o pastor precisava de alguém e eu estou aqui. Quer dizer, o pastor te confia algo importantíssimo. Você não tem ideia do porquê que você está aí. E para ele, ou para mim, pelo menos, nós somos muito parecidos, para nós, você sabe o que você está fazendo. Mete bronca e leva esse povo para frente. Mas eu não, é porque ele pediu. Não, meu irmão. Não é porque ele pediu, é porque Deus te comissionou isso. Não é porque Deus te deu capacidade para isso. Deus te deu estratégia. Pastor, não deu. Então procure, estude, se capacite, avance, queira mais, crescer mais, para entender o porquê que você está nessa liderança. Pode ter certeza, milhares de pessoas estão esperando você saber qual é a direção a seguir.
Você diga amém por isso. Eu realmente acredito que a igreja do futuro, para ela tudo é importante. Eu acredito e eu tenho vivido isso na nossa igreja. Todos os ministérios são importantes, têm a mesma importância. Uma vez eu tive uma líder de mulheres que ela falou assim: você dá muito mais valor ao ministério de jovens do que as mulheres da igreja. É nítido. Aí eu falei assim: pergunta para minha esposa se eu acho isso. Aí eu falei: eu acho que é você que não deveria estar à frente do ministério de mulheres, porque você não dá valor ao ministério de mulheres. Aí ela: não faz o menor sentido. Percebe como é que é? Esse espírito, eu nem deixo crescer, nem deixo, corto logo. Tudo para nós é importante, todos os ministérios são importantes. É como um carro funcionando, meu irmão. A roda não é melhor que o motor, a porta não é mais fundamental que o para-brisa, o volante não pode... não, tira o volante para você ver, acabou o carro. Não, o volante não é insubstituível mais do que a chave. Tudo é importante, somente a união de todos eles é o cumprimento do propósito da criação daquele carro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ela é tão importante quanto eu, porque se eu estou falando aqui e me der pigarro e não tiver essa água aqui, acabou a mensagem, filho. Salva de palmas para ela. Como ela chama mesmo, Charles? Grande Eunice, do manto, aleluia. Por isso, eu acredito que na igreja do futuro, e a gente está construindo ela, a excelência não tem a ver com provisão. Eu ouço da boca de muita gente assim, para você é fácil, você tinha dinheiro para fazer? Eu ouço isso da boca de muita gente. Nós ouvimos essa semana de um amigo nosso, eu e o Brunet. Não está gravando não, né? Eu não participo desse tipo de evento que o Felipe faz. Que ele ensina lá o povo a fazer. Ele ensina o povo a fazer, mas a maioria das pessoas não tem dinheiro para fazer o que ele faz. A minha pergunta é: quem estava lá quando eu comecei a fazer? Você sabe se eu tinha dinheiro para fazer? Você sabe quanto que eu gastei para fazer aquele caixotinho ali? Você tem noção de quanto que nós levantamos para fazer? A primeira reunião na minha casa? Eu lembro, a minha esposa comprou uma caixa de bis. Irmão, excelência está no detalhe e na paixão por pessoas, que é o que o Tiago acabou de falar. Minha esposa chegou do nada com a caixa de bis, e eu falei: para que isso? Aí ela: vou botar um bizinho desse em cada cadeira. Olha o detalhe. Teve gente que falou assim: eu converti por causa do bis, você acredita? Nunca ninguém me deu nada. Então hoje a gente serve bala na entrada da igreja, né? Lógico, domingo de manhã, todo mundo com bafo, toma uma bala aí, irmão, pelo amor de Deus. A gente entrega, sempre entregamos alguma coisa. Desde a minha casa a gente entregava um bis, ficou caro, né? Muita gente. Então a gente dava um bizinho para cada um. Obrigado por você ter vindo, essa cadeirinha sua tem um bizinho aí e tal. Sempre com um detalhe de carinho, mostrando a importância. Agora, quanto eu gastei? Eu gastei um bis no primeiro. Mais nada. Sabe? Esse tipo de questionamento, essa ignorância, com dinheiro é fácil. O pastor Márcio e a Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte nunca enviou R$1 para o Rio de Janeiro. Nunca, R$1. Nós nunca gastamos R$1 da Igreja Batista da Lagoinha no Brasil. O maior orgulho que eu tenho para falar isso, porque um dia eu vou pedir. Então um dia eu vou chegar lá. Mas, cara, olha que alegria poder juntar meus amigos e dizer: esse sonho foi nosso. A gente que vai construir isso aqui junto. Então o que você tem? Eu tenho uma carne para dar. Beleza, você dá a carne. Você dá o quê? Eu dou uma cadeira. Então, eu conheço gente milionária que é porca. Já viu gente milionária porca? O cara é rico pra caramba, mas o carro dele é podre, a casa dele é suja. Mora numa casa podre, suja, bagunçada, que não arruma. A única coisa que o cara tem na vida: dinheiro, mais nada. Eu conheço líder milionário que a igreja está vazia. Sabe por quê? Porque dinheiro não compra visão, mas visão atrai provisão. Pô, falei bonito, bate palma aí. Me dá moral aí, pô. Sabe, eu descobri isso. Não, pastor, não dá para fazer igual você tem, porque nós não temos dinheiro para começar. Mas você tem a visão dentro de você? Então, visão atrai provisão. No mundo dos negócios é assim. Ou alguém começou uma grande empresa bombando já. Vai ver a história dos milionários que tem aí, como é que os bichos começaram. É uma geração onde todo mundo acha que tem visão, diz que tem visão, vive por aí falando pelos cotovelos, a geração do YouTube, né?
Toda hora tem um que aparece no YouTube dizendo que agora eu sei, ó, segura aí que eu vou falar. Eu sei o que eu estou falando, eu tenho uma visão. Deus está me dando uma visão aqui. Na geração de todo mundo tem visão, esse dia eu estava falando com Deus, que palhaçada é essa? Eu estou vendo um monte de gente falando que tem visão, mas não faz nada. Eu estou vendo um monte de gente declarando visão, mas nunca vi fazer nada, nunca vi construir nada. Aí Deus falou comigo assim, filho, presta atenção, anota. Aí eu anotei. Deus falou comigo, visionário não é quem viu alguma coisa, visionário é quem fez alguma coisa com aquilo que viu. Então, por menor que seja a visão que Deus te deu, você está fazendo alguma coisa com isso? Não, pastor, Deus só me deu o próximo passo. Eu só enxerguei o próximo passo. Meu filho, e você deu o próximo passo? Olha o que Deus falou para Abraão. Abraão, vou te fazer pai de multidões. Abraão, Sara, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. E o que ele falou para você? Ele falou para a gente ir para o quintal. Por quê? Olha o que Deus disse. Sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sara e Abraão assim, andando de mão dada no quintal. Eu sei que ele falou, ele vai mostrar, calma, daqui a pouco ele aparece. Ué, Deus falou, é um passo cada vez. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Vai, dá o primeiro passo, qual é? Sai de casa. Dá o primeiro passo, sai de casa. Dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Você sabe, eu não sei, eu não te conheço, você sabe. O meu primeiro passo foi, pega o carro e vai para Niterói. Eu andei 600 quilômetros, sei lá quantos quilômetros tem, não sei quantos quilômetros tem em Niterói, Niterói deve ter uns 400 quilômetros. Andei 400 quilômetros de carro, com óculos da Mariana, grandão na cara assim, tive que usar ele, porque eu tinha convicção plena que eu tinha que ir para o Rio, eu tinha uma mulher do meu lado dizendo assim, eu vou porque você está crendo. Eu tinha uma babá dizendo assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo nesse carro. E eu tinha um filho de, quantos anos meu filho tinha? 3 anos que estava, pai, onde nós estamos indo? Está chegando, está chegando. Então eu fui com óculos grandão, filho, chorando, quietinho, só para ninguém ver, eu chorando, andando no carro e o Juliano Som cantando, que eu não aguento mais ouvir a música. Vai valer a pena, vai valer a pena. Era a única coisa que eu tinha, Brunet, mais nada. E como é que você fez, pastor? Eu fui, vai valer a pena. Você está bem? Estou ótimo. O óculos dela era gigante, não mostrava aqui assim, ó, a cara inteira. Mas eu fiz alguma coisa com o que eu vi. Tem muita gente vendo e não fazendo nada. E se dizendo visionário. Visionário é quem fez alguma coisa com o que viu. Comece agora a fazer algo com aquilo que você tem. Por menor que seja, faz algo, faça algo diferente. Importante, que vai te levar para um próximo nível. E o Brunet fala daqui a pouco sobre um próximo nível. Eu quero falar algo poderoso sobre visão. Esse dia eu estava pregando na igreja sobre visão. E para quem é líder, para quem é pastor, essa palavra veio de Deus, uma mensagem que eu estava pregando, e Deus me mostrou algo lindo, simples, mas muito poderoso, irmão, que pode nos livrar e nos libertar de muito pensamento ruim. Gente que toda hora fica assim, não, Deus me deu uma visão, acho que é maior do que o meu pastor. Não, eu acho que o que Deus está falando comigo é maior do que o que Ele está fazendo. Calma, irmão, relaxa aí. Olha o que a Bíblia diz. Pedro tinha acabado de se frustrar, noite inteira pescando, deu em nada. Está escrito, Lucas capítulo 5. Eu fui lá no lugar onde Pedro estava. Jesus viu o barco parado assim, Pedro lavando as redes. E eu acho legal o Pedro lavando as redes, porque eu acredito que a igreja é um lugar de gente que lava a rede. Porque olha interessante, se Pedro está lavando a rede, é porque Pedro está dizendo para o companheiro dele, vamos deixar pronto para amanhã. Se Pedro tivesse desistido, ele não lavava a rede, ele jogava fora. Tem muita gente que não precisa jogar fora a rede, só precisa lavar. Joga nada fora, lava, irmão, porque se prepara, nada melhor do que um dia após o outro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pedro está lavando a rede, o que ele está querendo dizer para os caras? Vamos deixar lavado e preparado para o dia seguinte. De repente Jesus chega, me presta o barco, nem pediu não, a Bíblia diz que ele subiu no barco e começou a pregar. Quando ele acabou de pregar, ele olhou para Pedro e falou assim, Pedro, vai até onde vai até onde as águas são mais fundas. Olha que interessante. Pedro falou assim, sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. Aí Jesus diz, antes disso, Jesus diz assim, Jesus diz para Pedro, não sei se você já parou para perceber isso, eu sou burro, então eu preciso prestar muita atenção nos detalhes. Você é inteligente, você fez faculdade, não fez? Mestrado. Eu repeti 3 vezes, fui expulso de 2 colégios. Essa aqui riu também foi difícil você, né, irmão? Pode reparar, aquele riso da alma, vai dar certo.
Comigo também vai dar certo. Olha o que Jesus fez. Jesus vai falar para dois públicos diferentes. Jesus diz assim, para Pedro, olha que interessante, Brunet. Eu tenho esse vídeo até na internet. Fui eu que botei. Para Pedro, Jesus diz assim, joga aonde as águas são mais fundas. No mesmo texto de Lucas 5, olha o versículo 4, botou? Bota aqui, o versículo 4, porque o detalhe é importante. Lucas 5, 4. Vamos, Gil. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Essa, acaba aqui a versão, né? Na minha versão diz assim, a Pedro, ele disse, lance as redes onde as águas são mais fundas. E aí a Bíblia diz assim, e aos outros, ele disse, lançai as redes com ele. Olha que interessante, questão de visão. Para Pedro, Deus dá a direção. Para os outros, Deus diz, joga com ele que vocês também vão colher da multiplicação. Então preste atenção, irmão, para você não cair numa besteira de se achar o visionário da coisa. Deus só dá visão para um, mas a multiplicação Deus dá para todos. Deus não dá visão para todo mundo, não adianta que não dá. Ele diz assim, Pedro, a direção é aquela ali, ó. Aí ele diz assim, ajuda ele a pescar, joga a rede com ele. Quem colheu da multiplicação? Todo mundo. Todo mundo que estava com ele. Agora, quem que colheu da multiplicação, pastor? Todo mundo que estava com ele. Quando? Naquela noite terrível. Não é todo mundo que vai colher a multiplicação com você, não. Vai colher com você, quem vai beber da fonte, quem furou o poço com você. Ó, pegou essa aqui? Pedro, vai onde as águas são mais fundas, direção. A todos eles disse, lancem as redes, cooperação. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Vamos dizer isso, diga assim, a direção, Deus dá para um. A colheita, Deus dá para todos. É por isso que tem igreja que você fala assim, gente, parece que lá dá mais certo. Por quê? É um povo que decidiu seguir uma direção. Aí todo mundo colhe. Olha que coisa gostosa. Todo mundo colhe. A família prospera. Esse menino decidiu colher da visão que Deus me deu. Chegou na minha igreja um cracudo, viciado. Hoje, ele é técnico de TI da nossa igreja. Salário, ganha um bom salário. Entendeu? A mulher, ministra de louvor da igreja, casou com a ministra de louvor uma das ministras da nossa igreja. Tem um filho. O menino está tudo certo na vida dele. Ele colheu uma unção de multiplicação na vida dele. Simplesmente pelo fato de acreditar em alguém que tinha uma direção. Uma visão. Quem entendeu com isso aqui? Então, ensine isso para a sua igreja, ensine. Você que é líder ministerial, meu irmão, princípio nem sempre faz sentido, mas funciona. Eu amo isso. Toda igreja colhe da multiplicação quando um líder sabe qual é a direção. Pisa firme, meu irmão. Eu venho aqui dizer para quem é líder, pisa firme, meu irmão. Deus te deu a direção, pisa firme e vai embora. Não tenha medo de pedir. Foi Deus que falou que você faça isso. Deus está falando que você faça isso. Pisa firme. Não tenha medo de seguir a direção que Deus está te dando. Não tenha medo de acreditar em tudo. Por menor que pareça a instrução, é a próxima instrução, é o próximo passo. Então, prepare-se para você e a igreja colher a maior multiplicação da história da tua igreja. Você vai viver isso. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu acredito nisso. A segunda coisa que a gente decidiu acreditar, e é um DNA da nossa igreja, eu acredito que na igreja do futuro, servir não é uma opção. Escute, servir não é uma opção. Não é. Ele converteu no domingo, filho, na segunda-feira está com a vassoura já. Não é opção, filho. Eu preciso fazer alguma coisa. Olha o que Jesus está fazendo comigo. Eu preciso fazer. Ninguém ligou para ele, ninguém mandou ele voltar. Ele foi impelido, ele foi igual Paulo. Eu escolho me dar por completo. Servir não é uma opção. Se eu tiver tempo, eu sirvo. Se eu puder, eu sirvo. Se tiver um diazinho vago, eu sirvo. Hã? Aleluia. Eu já fiz muita coisa na igreja. Ah, cafona. Se você pegar o texto que Jesus fala sobre servir pessoas, que eu não quero ler ele aqui, Jesus fala sobre 3 pessoas: o sacerdote, o levita e o samaritano. Lucas 10, 33, 37. Eu vou falar só sobre o samaritano. Olha Jesus falando sobre o samaritano. Ó,
Lucas 10, 33, 37. Lucas 10, 33, 37. Lucas 10, 33, 37, depois do 32. Aí vem um samaritano que viu lá o cara pedindo esmola. Estava seguindo o caminho dele. E isso, irmão? Certo samaritano, seguia o seu caminho, passou perto e vendo o homem, compadeceu-se dele. Aí chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Ninguém mandou, ninguém pediu, mas é impossível passar e não fazer alguma coisa. É impossível eu passar. O samaritano passou e não fez nada. O sacerdote, passou e não fez nada. O levita passou e não fez nada. O samaritano falou, é impossível eu não fazer nada. Aí olha o que a Bíblia diz. Levou para uma hospedaria, tratou o ferimento, fez tudo, levou para um hotel. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou para o como é que é o cara do hotel lá? O recepcionista. E diz para ele, cuida desse cara. Se alguma coisa você gastar a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Olha para o seu irmão e diga assim, meu irmão, para a igreja do futuro, a gente paga para servir. Irmão, a igreja do futuro paga para servir, irmão. A igreja do futuro fala assim, o quê? Quanto que custa? Eu pago para cuidar dele, e se ele gastar mais, você me cobra que eu pago mais ainda, o que está faltando. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Servir não é opção para nós. Servir é a extensão de quem nós somos. Vou repetir, servir não é uma opção para nós, irmão. Servir é uma extensão de quem somos. Nós temos uma máxima, por exemplo, na nossa igreja. Se eu posso, eu devo. Essa é a frase da nossa igreja, uma das. Se eu posso, eu devo. Tudo que eu posso ser, tudo que eu posso fazer, eu devo ser e fazer. Se eu posso varrer, por que eu não varro? Ah, porque eu não estou no ministério de vassoura. Que isso, irmão? Coisa confusa. Se eu posso ajudar na porta, abraçando e beijando. Eu um dia fui abraçado e beijado por alguém na igreja, por que não retribuir isso para alguém que um dia vai entrar e gosta? Poxa, se fosse eu daria um abraço um pouco assim. E por que você não vai abraçar então? A igreja do futuro não espera, faz. A igreja do futuro tira do bolso e paga para fazer. Esse dia eu encontrei um pastor amigo meu, ele falou assim, mano, eu tô tendo que pagar para os diáconos ir servir na igreja. Eu falei, isso na igreja, irmão? Me desculpa. Ah, não, é porque senão eles não vão na igreja. Esse dia uma irmã da igreja me ligou e falou assim para mim, pastor, porque a gente separa uma certa quantia por mês, a gente separa na nossa igreja para ajudar membros que estão em necessidades extremas e a gente tem umas regras para isso. São membros que estão em uma necessidade muito grande, a gente separa uma quantia das entradas para ajudar esses membros. Mas tem regra, não é qualquer um não. Aí essa irmã não sabia da regra. Aí ela, então pastor, eu vi a igreja falando da questão, eu quero ver como é que faz. Porque eu me mudei para outra cidade e eu estou precisando do dinheiro do Uber para ir no culto. Irmão, não sei se você acha isso normal. Eu acho isso um absurdo. Eu falei, minha irmã, você não precisa congregar com a gente, não? Pé da tua rua não tem uma igreja, não? Você não é obrigada. A igreja não é obrigada a te dar dinheiro de Uber para você. A nossa igreja não é melhor do que nenhuma igreja de Niterói, do Rio de Janeiro, de São Gonçalo. Você pega e vai congregar na igreja que está perto. Vai servir com o que você aprendeu na igreja que está perto da tua casa. A igreja tem que pagar o Uber para você. É o contrário. Você deveria pagar um Uber para algum perdido pecador vir para a igreja. Desculpa, pastor, não sabia. Eu não entendi a regra. Que desaforo, irmão. O samaritano paga para servir e tem gente querendo receber para servir. Como é que é o negócio? Eu falei para esse meu amigo, você é maluco. E quanto você está gastando só para dar de passagem para o diácono? 40 mil reais por mês. Falei, rapaz, você podia ter aberto umas 4 igrejas com isso. Só de passagem, querido. Só de condução para o diácono, para servir na igreja. Que coisa de maluco. Bom, se eu posso, eu devo, sim ou não? Mas quem que pode pagar 40 mil de passagem para diácono? Que falta de visão. Que falta de visão. Eu estou convicto que muito em breve vai ser impossível uma igreja ser saudável em qualquer lugar do mundo
sem ter gente voluntária, apaixonada, engajada. Cada vez eu estou mais convicto disso. Uma igreja que não tiver gente servindo apaixonante. O que essa igreja está precisando? Não é o que eu preciso da igreja, mas é o que a igreja precisa de mim. O que essa igreja está precisando de mim aqui? Não é o que eu vou tirar da igreja, é o que a igreja precisa de mim. O que eu posso fazer aqui, pastor? O que você quer fazer agora? Eu contei a história ontem, do mistério que você deu lá para a igreja ontem. Né? Brunet foi pregar lá na igreja, ao invés de levar a oferta, ele deu, aleluia. Coisa mais linda. Né? E todos os eventos nossos, nós estamos convidando ele agora. Aí eu contei ontem que teve um empresário que viu você dando testemunho e falou assim, o Brunet deu a metade do evento. O empresário falou assim, eu vou dar o evento todo. E eu falei pro irmão, não briga com o Brunet não, para com essa briguinha. Eu falei, cara, esse cara foi exponencial o que ele fez. Eu nunca tinha recebido uma situação dessa de membro da nossa igreja. Ele nem membro ainda é. Mora em São Paulo. Ele falou, eu preciso ser membro dessa igreja. Eu falei, eu já estou vendo um flat para você hoje aqui, filho. Depois de ser feito, vai ter um flat aqui. Eu falei, cara, se eu tiver 10 malucos igual aquele cara ali, eu viro o Rio de Janeiro de cabeça para cima, assim, ó. Eu em Niterói mudo a história do Rio de Janeiro todo. Eu preciso de uns 10 psicopatas daquele. Só, mais na 10 maluco daquele. Um cara que fala assim, irmão, isso aqui está me mudando. Isso aqui. Gente, em 2 meses que a gente conhece esse cara, o casamento dele foi restaurado. Ele estava separado da mulher há um tempão já. 2 meses. Ele está louco, ele está falando assim, rapaz, vocês não falaram nada, eu só estou dando com vocês, deu vontade de voltar para ela, cara. Qual o nosso maior desafio, então, como igreja do futuro? É a gente ser o exemplo. Nós, os pastores, nós, os líderes, sermos os exemplos. A gente se importar mais com as pessoas, a gente viver a igreja da segunda-feira, ou seja, a igreja que sai daqui, de dentro do caixote. A igreja que serve a cidade. Nós temos uma igreja na cidade de Teresópolis. E Teresópolis sempre foi bonita, né? Ela onde tem o negócio da CBF, lá do Brasil Treina e tal. Teresópolis sempre teve um portal. Todo mundo falava, gente, o portal de Teresópolis é incrível, que não sei o quê. E acabou, a cidade está quebrada. Tem uns 3 prefeitos lá, que todos os 3 são presos direto, assim, um sai preso, aí prende o outro, aí prende. Cidade quebrada. Mas Deus colocou no nosso coração de irmos para lá. E termos uma igreja na Serra do Rio de Janeiro. E começamos a igreja linda, maravilhosa, o Brunet esteve lá esses dias. E a cidade tem um portal enorme, lindo portal, todo quebrado. Tinha umas plantas bonitas, igual tem Gramado assim na entrada, assim, tudo morta e tal. Aí nós pensamos, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pela cidade. Pronto, pegamos a igreja inteira, mobilizamos a igreja, nós pintamos todos os pontos de ônibus da cidade. Todos os pontos de ônibus. E nós reformamos, sem cobrar nada de ninguém, sem falar nada. Só pedimos autorização para a prefeitura, vocês deixa. Reformamos o portal da cidade inteiro. Colocamos mais de 2.000 mudas de uma planta bonita, que é grandona. Como é que é o nome? Aquela planta, uma grandona assim. Hortência. Mais de 2.000 hortênsias. Nós colocamos na entrada da cidade. Reformamos o portal todo de aço escovado, coisa mais bonita. Pá! No dia seguinte, fomos denunciados no Ministério Público. Brasil só Jesus, cara. Brasil é só Jesus. O pessoal lá da Macumba não gostou, porque falou que a igreja estava tentando fazer para fazer a imagem da igreja. Mas sabe o que a gente queria? A gente só queria servir a cidade. E eu acredito numa igreja, irmão, eu acredito, escuta o que eu estou dizendo. A igreja do futuro vai servir a cidade. Em breve você vai ver quem vai limpar as coisas, quem vai pintar, quem vai fazer as coisas mais bonitas na cidade vai ser a igreja, vai ser empresário da igreja, vai ser visionário da igreja. Quem que fez aquele hotel maravilhoso? Empresário da igreja. Quem que fez aquilo ali? É um visionário da igreja. Quem que fez aquilo ali? Direção do pastor da igreja. Uau, o que é aquele negócio ali? É um irmão lá da igreja. Quem está ouvindo? Não, glória a Deus por isso aqui, gente. Você vai ver. Porque nós vamos criar uma cultura, uma visão de servir. Não só ser servido. Servir com aquilo que a gente tem na mão. Assumir a responsabilidade de cada um. Se for preciso, pagar para servir. Assumir esse risco, esse custo. Eu faço e eu volto a fazer de novo. Não é servir uma vez só. Não é servir quando tem conferência. Não é servir quando tem evento. Ei, servir não é o que eu faço. Servo é o que eu sou.
A marca dos nossos voluntários lá em Niterói é servir por algo maior. Todas as camisas, todos os voluntários, todos os cultos, camisa, servir por algo maior. Nós decidimos ser uma igreja que serve por algo maior. Essa é a nossa marca. A gente não serve por título, a gente não serve por cargo. Teve um irmão que falou assim: pastor, eu não quero mais ser diácono. Depois de 3 anos congregando como diácono na igreja, eu não quero. Eu falei, por quê, irmão? Não, porque eu entrei para a igreja e eu achava que depois da diaconia vinha um evangelista, depois do evangelista vinha Entendeu? Eu falei, irmão, 3 anos você demorou para ver isso? Aqui nós não servimos por cargo, nós não servimos por títulos, nós não servimos por posição, a gente não serve para ser visto, a gente serve para servir. Tem gente que serve para ser visto, já viu? Não é onde Deus quer que eu sirva. Onde é que Deus quer que eu sirva? Não, é quem Deus quer que eu sirva. É sobre pessoas, não é sobre cargo, não é sobre função. A gente tem uma regra lá e a gente acredita muito nisso. Irmão, quem serve por cargo quer se servir do cargo. Agora, se a gente serve pessoas, a gente quer amar pessoas, mais nada. Não, qual que é o... Eu não quero mais servir, por quê? Porque eu não sou do louvor. Então você nunca quis servir, você quis se servir do louvor. Olha o silêncio da morte. Olha 5 líderes falando assim, ó, eu falei. Mas é verdade. Com a experiência e com o tempo a gente vai percebendo isso. O meu líder de voluntários hoje, que está pregando no Brasil inteiro sobre voluntário, treinando, ensinando um monte de gente do Brasil todo. O meu líder era do louvor marrento, um gordo abusado. Pensa naquele gordo abusado do louvor. Ele veio me encarar um dia, vou sair do louvor. Eu falei, rapaz, você só arruma confusão. Você só faz confusão, toda hora é confusão. Sossega esse facho, cara. Seja crente, rapaz. Não, eu vou sair de tudo. Então eu falei, você vai sair porque você está atrás de microfone, rapaz. Se você não tivesse atrás de microfone, você não sairia. Estou atrás de microfone, não tem que provar nada para ninguém, não. Eu falei, tem, pô. Prova para você mesmo que você quer servir. Você está no louvor porque você quer aparecer. Prova para você que você não quer aparecer. Aí ele falou, vou. Eu falei, então vai para o estacionamento. Sabe o que ele fez? Foi para o estacionamento. Saiu do louvor, foi para o estacionamento. Aí você vê, quando o cara tem um chamado, não adianta, filho. Chegou no estacionamento, ele, tá muito feio o estacionamento aqui. Vamos dar uma limpada nesse estacionamento. No mesmo dia ele limpou, já arrumou todo mundo para limpar. Começou a limpar o estacionamento. Quando ele entrou, parece que tinha 20 pessoas no estacionamento. Hoje tem mais de 200. Só servindo no estacionamento da igreja, em 4 escalas de domingo. Olha que doideira. Sabe como é que eles fazem? Servir virou diversão na igreja. Eles chegam 3 horas antes para servir, lá no estacionamento. Quando o culto está começando, quando eles servem, eles não precisam assistir o culto. É quinzenal, a escala quinzenal, para poder assistir também. Enquanto o culto está rolando lá dentro, eles estão fazendo churrasco lá atrás. Viver e não ter a Jesus é maravilhoso. Como é que foi essa semana aí? Vamos orar aqui. Alegria. Servir não é um peso. Servir é uma adoração. Tem gente que chama de sacrifício, a gente chama de adoração. Quem está ouvindo o que eu estou falando, gente? Então não é sobre onde é que Deus quer que eu sirva, é quem Deus quer que eu sirva. É sobre pessoas. A gente serve em qualquer lugar, irmão. Serve no banheiro, pessoas. Serve na cantina, pessoas. Serve na recepção, abraçando. Vem cá. Uma vez eu falei com o pastor Márcio, pastor, me explica o que é o ministério. Ele falou, 20% da minha vida eu passei no púlpito, filho. 80% eu passo com pessoas. Está aí o porquê, você pode usar essa frase do pastor Márcio. Está aí o porquê a gente saber, é verdade. No seu livro, sobre pessoas. Pode inclusive pedir a ele autoriza e você põe. Mas cara, 80% do ministério de um pastor, nós estamos aqui, nós somos pastores, a gente sabe disso, é com gente. Não sabe lidar com gente, não gosta de gente, só gosta de microfone. Seu ministério está fadado ao fracasso. O padrão do reino é muito diferente do padrão do mundo, irmão. No padrão do reino, o pobre é rico, o fraco é forte, o humilhado é exaltado, o maior é menor, o último é o primeiro, o que serve é o maior e o que é servido vai para o final da fila. Esse é o padrão de Jesus. Chegou a hora então de a gente quebrar essa cultura na igreja, a cultura do cliente, e colocar a cultura do reino de Deus. Não é sobre o que a igreja faz por mim, mas é sobre o que eu posso fazer pela minha igreja. Se a gente quiser ser a igreja do futuro, a gente vai precisar ser uma igreja
que estabelece e acredita na cultura do voluntariado de maneira intensa. Irmão, não vai existir no futuro uma igreja que não tenha uns psicopatias espalhados pela igreja dizendo, eu vou pintar. Eu falei com o pastor Charles, o púlpito da minha igreja, todo ano eu mudo ele todinho. olha o que eu vou falar aqui, hein? Brunet já foi lá muitas vezes. 95% da minha igreja foi construída, reformada, e é construída e reformada com obra voluntária. Eu chego para eles e falo assim, gente, não precisava ter um laude mais bonito, gente, está muito feio. Já tem 1 ano que a gente tem esse laude. E pastor, quantos dias? Aí eu falo para ele, 1 semana para vocês reformar o laude. Eles reformam tudo. Eles mesmo, entre eles lá, pegam, eu vou dar tinta. Aí o outro, eu vou comprar um pincel. Aí o outro, o sofá eu vou doar. Desse jeito, irmão. Agora, por que é assim? Começamos assim, apaixonados. E eu oro para que essa cultura se espalhe pelo Brasil. Sabe? Eu descobri, sabe o quê? O ministério não precisa ser fácil, mas ele tem que ser leve. Vou repetir, o ministério não precisa ser fácil, mas ele tem que ser leve. E sabe quando a gente transforma o ministério mais leve para um pastor? Quando a gente diz assim, você não vai fazer isso sozinho, eu vou te ajudar a fazer. O cara voa. Eu estou com 36 anos, filho, eu sou um psicopata, vamos. Porque eu estou cheio de doidinho perto de mim, vai, o que você quer fazer? Vai que nós vamos fazer, nós vamos pintar, a gente precisa disso, de gente para transformar o ministério em uma coisa mais leve. Terceiro lugar, eu acredito, isso é coisa minha que a gente estabeleceu desde o início. A terceira coisa que a gente estabeleceu, a igreja do futuro vive por uma causa. A igreja do futuro vive por uma causa, ou por um ideal. Faz, inclusive, isso existir. O que é ideal, o que é causa? É aquilo que faz algo existir ou acontecer, dar origem, motivo, razão, propósito. Ei, a tua igreja, o teu ministério, a tua liderança tem que ter uma causa. Qual é a causa que faz esse cara, todo dia, olhar para a cocaína e dizer, não, o que aconteceu comigo foi muito maior. O que Deus fez na minha vida é muito maior, é muito mais poderoso. Por isso eu acredito que a gente tem que ter uma causa. Estava conversando sobre isso com o Brunet. E o Brunet falou assim, cara, isso chama branding, né? No mundo do negócio, é um brand, é a sua marca, é o seu DNA. A minha causa é novos começos. Eu estava indo para o Rio, salvar a minha família. Eu conversei com um pastor amigo meu de Campinas. E ele falou assim, o que vocês precisam é de um novo começo. É isso, está tudo aí. Aí ele disse, eu posso usar isso? Ele, pode. Coitado, ele inventou, só que é meu, aleluia. Ninguém sabe. Eu que comecei, novo começo. É a nossa causa. Você não tem ideia do milhares de pessoas que todas as igrejas nossas têm grandão na porta, um lugar de novos começos. Milhares de pessoas passaram e falaram assim, é isso aí que a gente está precisando, mulher. Vamos ali ver o que é isso. Porque a gente não escreveu na porta igreja. Só está lá, Lagoinha, um lugar de novos começos. Então a pessoa entra, não sabe nem que é igreja. E ela fala, é isso aí, Jennifer, que a gente está precisando. A gente está precisando recomeçar. Ô, Jennifer, nós estamos precisando de um novo começo. Qual é a sua causa, irmão? Presta atenção. Qual é a tua paixão? Qual é o teu motivo? Qual é o ponto que levanta você da cama toda segunda-feira? É por isso que eu vou viver. É por isso que eu vou morrer. É por isso que eu vou dar minha vida. É por isso que eu vou fazer. É por isso. Qual é o seu DNA? Quando as pessoas olham para você, quando falam de você, falam o quê? É isso aí. Essa é a tua marca. Esse é o teu brand. Essa é a tua causa. Um lugar de novos começos. Para nós, para muita gente, é o slogan deles. Para nós, não. Eu não preciso de um slogan. Eu não me movo por um slogan, eu me movo por uma causa. A minha causa virou um slogan, mas essa é a minha causa. Novos começos é o que faz a gente se levantar todo dia. É o nosso combustível. Não adianta ter uma Ferrari, filho, se não tem combustível, não adianta. Você tem que ter um combustível para botar aquele negócio para funcionar. Nas nossas igrejas é assim. Ninguém oferta na igreja para ter de volta. Irmão, dá, porque Deus vai te dar. Não existe, esse princípio não existe com a gente. O princípio é claro, aquele que põe a semente, dá a semente ao que semeia. Poxa, se eu semeio é porque eu já tenho. Então a nossa causa de ofertar é novos começos. Antes de fazer a oferta, eu passo todo culto um vídeo de gente como o Guto, que você acabou de ver, que converteu,
foi transformado por causa de novos começos. E é muito simples. Essa oferta que você está dando em obediência a Deus, um princípio que não faz sentido, mas funciona, alcança quantos gutos você acha que ele pode alcançar? Sua semente pode me ajudar a restaurar quantos gutos? Quantos gutos você acredita que com essa semente que você vai plantar agora podem ser libertos da cocaína, das drogas? É sobre isso. Ofertamos por novos começos, somos dizimistas por causa de novos começos, nós cantamos por causa de novos começos, a gente ora por novos começos, a gente celebra novos começos. Na hora do apelo, você está doido, filho, parece uma festa, parece uma doideira. Qualquer evento motivacional fica com raiva. Entra a música, papel picado, para todo mundo que converte. Nós celebramos novos começos, nós oramos, nós cantamos, nós servimos por novos começos. Se você pegar qualquer voluntário da minha igreja, nós temos mais de 2.000 cadastrados, e dá o microfone e fala assim: por que você serve? Ela vai falar para você assim: é porque daqui a pouco o pastor vai fazer um apelo, vai levantar a mão, e eu fiz parte disso. Todos eles falam isso. Depois eu vou passar mais um vídeo, você vai ver. Todos eles falam isso. O ideal que move a gente, que move os nossos encontros, o que faz 3 horas antes de um culto, um voluntário sair de casa, pegar ônibus, pegar carro, pegar o que for, chegar mais cedo com expectativa de que quando eu fizer o apelo, a pessoa vai levantar a mão, é isso, é novos começos. Eles não estão servindo para receber, eles estão servindo porque já receberam. Eles estão recebendo porque já receberam. Eles já têm a recompensa deles. Todos eles. E a maior recompensa que eles querem aqui é do mesmo jeito que um dia eles foram à frente chorando e dizendo: é isso. Ele fala: eu quero que alguém viva isso. Eu vou ajudar o pastor. A marca na nossa Lagoinha Store, a marca é investindo em novos começos. Tudo é novos começos. A causa está em jogo em todo momento. Tudo que você olha é novo começo. Não é apenas comprar uma camisa para ficar bonito, mas você comprou uma camisa, você já pensa: R$50, isso aqui vai ajudar a igreja a expandir e pode alcançar uma família inteira. Uau! A gente impulsiona, a gente faz as pessoas entenderem e acreditarem isso. Nós, como líderes, precisamos incendiar as ovelhas, as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Qual é o nosso ideal? Qual é a nossa causa? O que a gente vai pulsar? Qual é a gasolina da nossa vida? A minha é novos começos. Eu estou aqui hoje porque eu acredito que eu vou ajudar alguém a acreditar na salvação de pessoas aqui hoje. Eu já fui em várias igrejas que o pastor falou assim: nem apelo eu faço mais. Eu já fui em várias. Eu falei: não, segura aí que eu vou fazer, você vai ver como é que é. O cara até esquece como é que faz. Eu tive esse dia com um dos maiores líderes jovens do Brasil. Ele está com uma igreja explodindo no Brasil todo, e a igreja dele aqui no sul, não posso falar o nome. Eu não, só trabalho com o nome depois de meia-noite. Ele falou comigo assim: oh, bom te conhecer. Eu fui pregar no lugar que ele estava. Ele pregou de tarde, eu preguei à noite. Eu falei assim: ô mano, fica aí. Assiste eu fazendo um apelo aí. Aí ele: por quê? Eu falei assim: eu já estou sabendo que você nem apelo você faz mais, pô. Aí ele olhou para mim. Eu falei: como é que um cara igual você, rapaz, um garotão jovem, apaixonado, incendiado, não faz apelo? Tu não gosta de salvação, não? Aí ele ficou. Eu dei uma sorte do caramba no dia. No dia deu mais 115 pessoas na frente. Ele só chorava assim, ó. Aí eu fui lá para trás e sacudi ele. Você nasceu para isso, cara. Não existe um propósito. Qual o propósito da nossa vida? Botar 4 paredes de pé para quê? Se não for para salvar pessoas, se não for para restaurar pessoas, se não for para acreditar num recomeço de alguém, se não for para deixar a porta aberta para dizer: venham os pecadores, esse é o lugar de pecadores sendo restaurados. Vamos, igreja! A igreja do futuro pulsa por isso, é apaixonada por isso. Meu ideal é novos começos. Qual é o seu? É o que o Bruninho falou aqui. Às vezes Deus te chamou para ser um ministério de libertação. Vai embora, abraça isso, acredita nisso. Liberte pessoas. Tem gente que não está sendo liberta porque você não está sendo você. Para que você nasceu? Eu não sei. Eu não gosto de caçar demônio, mas tem gente que gosta. Nasceu para isso. Não é o meu ideal, mas tem gente que tem esse ideal. Eu tenho um diácono da igreja que a gente chama ele de caça-fantasma. Chama Silvio Caça-Fantasma lá. Corta o nome dele no vídeo, hein, pô. A pessoa está endemoniada, chama Silvio lá. Ele que gosta. Vai, leva o demônio para lá, que ele gosta de conversar com o demônio. É o chamado do cara. Libertar pessoas. Ele nem brinca com a pessoa, não. Sai, em nome de Jesus, acabou. Aí bota os outros lá. Eu declaro, então petista, catapá, faz um... Ele rapidinho, o cara nasceu para aquilo ali. Acabou. Pode continuar, pastor.
O cara está sendo ele. Qual é o teu ideal? Você queima pelo quê, irmão? Tem canções que ainda não estão sendo cantadas no Brasil porque você parou de cantar, você parou de escrever, você parou de compor. Ei, qual é o teu ideal? Você nasceu para quê? Bora! Vamos acreditar nisso. E para eu encerrar, quem quer que eu encerre, diga amém. Mas eu preciso, eu tenho que pegar meu avião. A última coisa que a gente decidiu acreditar que seria importante para nós, a gente decidiu acreditar na experiência do culto. A gente decidiu entender que a igreja do futuro valoriza a experiência. Olha isso aqui, a experiência. A gente decidiu acreditar que não é apenas sobre ouvir falar de Deus, mas é experimentar Deus, irmão. Eu não sou o tipo de pregador que você ouve, eu sou o tipo de pregador que você sente. Está sentindo aí? Não dá para me ouvir. Você vai falar, gente, não é bom, porque não é mesmo. Agora, se você ficar aqui comigo querendo me sentir, você, legal, gostei. Sentir. Sabe? A gente decidiu acreditar nisso. É uma experiência. Entrar na luz da vida, irmão. Pisar aqui dentro, desde o estacionamento, cada vez mais vai arrepiar do alto da cabeça à planta dos pés. Tem alguma coisa aqui que é diferente. Não é melhor nem pior, mas é diferente. É uma experiência. A igreja do futuro valoriza isso, a experiência. A gente precisa então criar esses ambientes onde a presença de Deus vai ser palpável, perceptível, única, desejável. Jesus, nós te queremos. A gente precisa buscar essa cultura, a cultura da experiência. Eu quero experimentar Deus aqui. Irmãos, nós estamos começando esse culto, e se Deus não vier aqui, e a gente não tiver uma experiência com Deus, de nada valeu essa reunião. O que vale hoje é sair daqui dizendo, Jesus me tocou, eu toquei nele hoje, eu senti ele hoje aqui. A igreja do futuro valoriza a experiência. Muito maior do que o discurso. Isso é uma cultura que deve ser intencional para cada um de nós, irmão. Quando todo mundo entende isso, até para o pastor pregar é mais fácil. Quando todo mundo entende isso, até o louvor flui mais fácil. O louvor não precisa forçar, o negócio já foi. Eu já saí de casa amarradão, eu vou chegar lá, eu vou pisar e vou sentir um negócio doido. O louvor só fala, boa noite, todo mundo. Não é a música que é importante, mas é a minha adoração que é importante. Não é quem está ministrando que é importante, é quem vai ser ministrando sobre nós aqui. É a presença de Deus que é importante. Você quer ver uma coisa? E eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. É fácil a gente saber e perceber se a experiência para nós com Deus é importante ou não. Você quer ver uma coisa? Se você até hoje fica preocupado quando começa a chover antes do culto, é porque você dá mais valor à ausência da chuva do que à presença de Deus. Eu ficava desesperado. Começava a igreja, eu ligava para a secretária e dizia assim, alguém chegou. Eu só vou sair de casa se tiver gente aí. Porque eu não fui chamado, eu não achava que eu tinha sido chamado para aquilo. Eu achei que aconteceu, caiu no meu colo. E eu ligava para ela, Vanessa, como é que tá aí? Tem gente já? Aí ela, pastor, deixa de ser bobo, vem. Eu fiz isso por mais de 1 ano, gente, você tem noção? Do que aquela secretária está comigo porque me ama. Até hoje ela está ali, pastor, fica tranquila, a gente ama teu coração, a gente acredita em você. Eu ficava assim, Vanessa, será que vai alguém hoje? Chegou alguém aí? Ela, pastor, metade da igreja está cheia. Eu sabia, metade não gostou. Ela, não, mas falta 1 hora para o culto ainda. Entende essa coisa? Eu ficava preocupado, até que o Espírito Santo falou isso para mim. Você se preocupa mais com as coisas externas, com a ausência das coisas externas, do que a minha presença. E eu falei, cara, hoje, quando começa a chover no Rio, eu começo a rir. Eu falo, vai entupir a igreja hoje. Por quê? Não vai ter praia. A presença de Deus é maravilhosa lá dentro. O cara não vai aguentar ficar fora daquilo ali. Ele vai dizer, hoje não tem praia, hoje não tem shopping. Ou então eu quero a presença de Deus de qualquer jeito, eu vou ter que ir para a igreja. O que acontece? Começa a chover, entope a igreja. Entope, já fica cheia sempre. Mas entope, choveu mesmo, posso saber. O cara fica em deprê em casa. Vamos deprê, mano. Vamos ao culto. Ei, nós queremos a presença de Deus. Experimentar a presença de Deus lá na porta. Eu vou encerrar com 2 vídeos. Um é o do cara, que eu esqueci o nome agora, que eu mandei para você aí. Um coroa lá, esqueci o nome.
e o outro é o vídeo escrito voluntários, que é o nosso culto em si. A gente precisa, vou te pedir já, a gente precisa voltar a ter a real percepção da presença de Deus. Esse papo de que eu sei que Deus habita em mim, mas Deus habita em mim, mas eu quero sentir Ele aqui fora. Eu quero experimentar Ele aqui fora. Eu quero tocar em Deus como? Tocando em pessoas. Tocando em gente crente de verdade. Quero abraçar Jesus como abraçando vocês sentindo. Eu nunca vou esquecer o dia que o tecladista do Skank, a gente foi almoçar com ele, eu, pastor Márcio, ele, Henrique Portugal, e o pastor Márcio deu um abraço nele, e ele ficou parado assim, ó. Ele não se mexeu, mano. Aí nós sentamos no restaurante, ele ficou assim, ó. Aí o pastor, filho, tá tudo bem? Aí ele fez assim, ó. Aí ele sentou e não falou mais nada. Eu achei estranho, eu falei, será que é viciado? O que eu ouvi? Não sei, paralisou. Ele ligou pro André, meu cunhado, o Valadão, e falou assim, irmão, eu não sei te dizer o que aconteceu comigo, mas quando teu pai me abraçou, eu tive um sentimento de inocência em mim. Parecia que eu tinha o mesmo sentimento de como meu pai, quando era criança, me abraçava. Olha isso, irmão. Aí o cara falou, mano, eu não sei o que é isso, mas eu queria abraçar ele de novo outro dia. Irmão, é diferente quando a gente toca alguém que está cheio da presença de Deus. Você fica, e ele parece um urso, né, o pastor? Mas dá vontade de ficar assim, pode ficar, pastor, não precisa ir embora não, fica aqui. Agora ele está com um barbão, ele parece um papai Smurf, aleluia. Sabe, a experiência do culto, desde o estacionamento, aquela alegria de recepcionar, entra aqui, vem cá. Oh, a gente esperava por você. Sabe, na porta, a pessoa não está nem entendendo porquê, você já está beijando e abraçando. Ei, que bom que você chegou. Essa vai ser o melhor dia da sua vida. A pessoa, o que está acontecendo aqui, gente? Todo mundo só diz que eu não presto, que eu não sirvo para nada. A gente decidiu valorizar a experiência. No nosso culto, antes de começar o culto, até aquele vídeo de cinema passa. Aquele vídeo de cinema. Olá, seja bem-vindo. Na sua direita, portas estão abertas. Portas de emergência. Sabe? A experiência do culto. Seja bem-vindo. Tire fotos. Sorria. Você está no lugar de novos começos. Aí eu falei assim, gente, eu sou bem-vindo aqui. A pessoa já está com 50% do caminho já foi andado. Começou o louvor cantando a vida dela inteira. Ela, gente, quem contou para ele? Eu vou pregar, eu já posso fazer apelo na primeira frase. 1, 2, 3, levanta a mão. Experiência do culto. Valorizamos a experiência. Servir para nós não é uma opção. A igreja do futuro vive por uma causa. E eu acredito muito no que eu falei hoje aqui para vocês, que a igreja do futuro, para a gente terminar e passar o vídeo aqui que vocês vão gostar, tudo nela é importante. Quero apresentar para vocês um pouquinho da nossa igreja. Não bota o testemunho do cara não, bota o vídeo voluntários. É assim que a gente recebe todo dia, todos os cultos são iguais, é o mesmo jeito e o mesmo amor. Pode soltar e bota som, e pode apagar a luz também. Hoje é terça-feira e eu estou indo retribuir tudo que Deus tem feito na minha casa e na minha vida. Depois de um dia maravilhoso, um feriado ótimo na praia com minha família, estamos agora indo para a igreja. Seja bem-vindo, irmão! Seja bem-vindo! Vamos servir! E mais uma oportunidade de dizer ao papai que nós o amamos e que nós amamos as pessoas nesse lugar de novos começos. Meu nome é Lilian, eu sirvo no Kids.
Nada melhor do que terminar o meu feriado servindo por algo maior. E eu já tô aqui no Kid, gente, servindo por ele e para ele. Outside Conferência de Líderes Balneário Camboriú.